Junho 2024. Confira os destaques da previsão. Junho é um mês de transição entre outono e inverno, estação que começa oficialmente no dia 21. Já chegamos na metade do ano com vários fenômenos meteorológicos. Com a despedida do El Niño, chegamos a uma fase neutra no Pacífico Equatorial e poderemos terminar o inverno já com La Niña. Confira a tendência para junho separada por regiões. Região Sul. Na primeira quinzena de junho, o estado do Rio Grande do Sul será influenciado por bloqueios atmosféricos que trarão ar quente e seco, especialmente para o oeste e norte do estado. As temperaturas ficarão ligeiramente acima da média nos primeiros 10 dias, com possibilidade de episódios de chuva forte, mas menos persistentes do que em maio. No final da primeira quinzena, espera-se uma queda acentuada nas temperaturas, iniciando uma segunda quinzena com menos chuvas, que ocorrerão de forma mais espaçada e breve. A região da Grande Porto Alegre terá temperaturas próximas da normalidade. As chuvas serão ligeiramente acima da média no centro-leste e sul do estado, e entre a média e ligeiramente abaixo no extremo norte do Rio Grande do Sul. Ao longo de junho, Santa Catarina deve ter chuva um pouco abaixo da média no extremo oeste do estado, um pouco acima no centro-leste, principalmente no litoral, por conta do padrão das frentes frias que vão avançar no decorrer do mês. As temperaturas ficam entre a média e um pouco acima do normal. Podemos ter alguns dias mais frios em Florianópolis, mas, em geral, no decorrer de todo o mês as temperaturas seguem um pouco mais altas do que a média e, mesmo assim, não vai chegar a fazer muito calor. Região Sudeste. O estado de São Paulo terá um junho marcado por ar seco e mais quente. Embora não tão quente quanto maio, bloqueios atmosféricos persistentes, porém menos intensos, ainda ocorrerão, permitindo a chegada ocasional de frentes frias e ar frio. Algumas áreas entre Minas, interior do Rio de Janeiro e do Espírito Santo devem ter chuvas também abaixo da média e temperaturas entre a média e um pouco abaixo nessas áreas. Mesmo assim, a tendência é que fique dentro do esperado por conta do ar seco, que vai favorecer queda acentuada de temperatura durante as noites nessas áreas mais para o interior do Espírito Santo e do Rio e nas demais áreas de Minas. As tardes elas devem ser mais quentes, com temperatura um pouco acima da média na região do Triângulo Mineiro, que também fica mais próximo da rota do ar quente por conta da circulação das altas de bloqueio. A chuva ela deve ficar mais dentro da normalidade, no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, assim como no sul do Espírito Santo. Região Centro-Oeste. O domínio, em geral, no mês vai ser de ar quente e seco, por conta da circulação de ventos favorecidas pela alta pressão do bloqueio, que vai fazer o ar quente passar sobre os estados de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso. Goiás e Distrito Federal também terão um mês bem mais seco e com temperaturas ligeiramente acima da média, mas noites frias, principalmente em áreas do centro e do oeste destas regiões, por conta do ar seco. As tardes vão ser um pouco mais quentes do que a normalidade. Anomalia de temperatura, junho 2024. Região Nordeste. A chuva ela ainda vai ser frequente, mas ela tende a ficar entre a média e um pouquinho abaixo, em áreas mais próximas ali de Sergipe e na região do Recôncavo Baiano. Chuva mais próxima da média entre Maceió e Natal. Lembrando que esse mês a gente tem atuação mais proeminente de ondas de leste. Apesar dos modelos estarem prevendo chuvas abaixo da média na região, com o Atlântico muito aquecido devemos ter o transporte de bastante umidade, com a aposta de que fique dentro da normalidade nessa faixa entre Maceió e Natal. Já o interior do Nordeste deve ter um mês ainda bem seco. A chuva, ela vai ser pouco frequente, pouco volumosa, quase nada de chuva, na verdade. Entre o Maranhão e o Ceará, no litoral desses estados, a chuva também tende a ficar um pouco abaixo da média com o afastamento da zona de convergência intertropical. Teremos alguns episódios de chuva, mas com uma redução gradual ao longo do mês. Região Norte. Na região norte as temperaturas também ficam acima da média em praticamente todas as áreas. A chuva vai ser menos volumosa, também áreas do centro-sul da região.
Nessa época do ano já chove pouco nessas áreas e tende a ficar abaixo da média. A chuva diminui gradualmente ao longo do mês em áreas do centro-norte do Amazonas e também no centro-norte do Pará, podendo ainda ficar acima da média em Roraima. Temos tendência de bastante chuva no decorrer de junho, o que é normal para a época, no extremo norte do Pará, inclusive na região de Belém e também em algumas áreas do litoral do Amapá, por influência que vai ficar um pouco mais afastada da costa norte. Tem possibilidade de novas friagens acontecerem no sul da região norte ao longo do mês de junho, por conta dessa facilidade do ar frio escoar pelo interior do continente, devido às altitudes mais baixas, já que esse ar frio ele vai ter uma dificuldade maior para avançar pelo interior do Brasil. O clima em junho e durante o inverno, Laninha segue em formação e há risco de veranicos. A tendência climática para junho é de chuvas menos volumosas e temperaturas mais quentes que a média. O padrão também se mantém durante os meses seguintes e pode ocasionar veranicos durante o inverno. Com a aproximação do inverno e a formação iminente de um novo Laninha, uma das primeiras perguntas que nos vem à mente é se o fenômeno irá influenciar o clima de junho de alguma maneira, especialmente após os cenários climáticos extremos presenciados em estados como o Rio Grande do Sul. O fato é que, na primeira quinzena de junho, o clima vai se manter bastante seco, com chuvas pouco volumosas na maior parte do país, exceto no litoral nordestino e extremo norte, onde as chuvas volumosas continuam. Essa é uma notícia excelente para a população gaúcha, que sofreu com chuvas intensas no último mês. Além disso, embora frentes frias consigam fazer as temperaturas caírem durante alguns dias no sul e no sudeste, tudo indica que os termômetros vão marcar temperaturas mais quentes que o normal para essa época do ano em praticamente todo o país. Mas, será que esse padrão vai se manter ao longo de todo o mês de junho? E quanto ao inverno, que começa oficialmente no dia 20? Para responder a essa questão, vamos observar e analisar alguns dos fenômenos climáticos mais importantes e também as previsões numéricas de longo prazo. Temperatura da superfície do oceano e Laninha. No Oceano Pacífico Equatorial, é possível perceber a formação de uma grande região com temperaturas superficiais mais frias do que o normal, o que marca o início da formação de um evento de Laninha. Entre os impactos que um evento de Laninha pode causar estão: Região Sul, secas severas. Região Sudeste, possíveis secas, com baixa previsibilidade. Região Centro-Oeste, possíveis secas, com baixa previsibilidade. Região Nordeste, aumento na precipitação e vazão de rios. Região Norte, aumento na precipitação e vazão de rios. No entanto, o fenômeno ainda não se configurou de verdade, ainda vai levar algum tempo para isso acontecer. Por isso, o Laninha ainda não deve influenciar o clima brasileiro durante o inverno, mas com certeza será um fator importante a ser observado durante o próximo verão. Mesmo sem influência direta do Laninha, há outros fenômenos em jogo que devem auxiliar na formação de um clima mais seco durante o mês de junho, como a oscilação antártica e a oscilação de Madden-Julian, que, já na primeira quinzena do mês, ajudam a deixar o clima no Brasil mais seco que o normal. Anomalias de chuva previstas para junho. Esse panorama se reflete nas previsões dos modelos numéricos, que indicam volumes de chuva mais baixos que o normal em praticamente todo o Brasil durante o mês de junho, padrão que também se mantém durante os meses seguintes, julho e agosto. A exceção são duas regiões, o Nordeste, onde as chuvas continuarão volumosas nas regiões litorâneas, e o extremo norte do país, incluindo os estados de Roraima e Amapá, onde as pancadas de chuva permanecem mais frequentes do que o normal durante o mês de junho. Anomalias de temperatura previstas para junho. Além disso, num geral, os modelos numéricos estão indicando temperaturas acima da média em grande parte do Brasil, padrão que deve se manter consistente ao longo de todo o inverno. Em outras palavras, tudo indica que junho será um mês mais quente do que o normal.
Entretanto, isso não quer dizer que não haverá dias mais frios ao longo do mês. Frentes frias ainda podem avançar pelo país e causar quedas bruscas de temperatura, especialmente no sul e no sudeste. Mas ainda assim, na média, tudo indica que o clima estará pelo menos 2 graus Celsius mais quente que o normal em algumas regiões, o que sinaliza inclusive a possibilidade de ocorrência de veranicos, que são períodos de estiagem acompanhados por calor intenso, forte insolação e baixa umidade relativa em pleno inverno. Em resumo, o clima de junho será mais seco do que o normal na maior parte do país, com acumulados de chuva abaixo da média, exceto no litoral nordestino e extremo norte do Brasil, além de apresentar temperaturas, em média, mais quentes do que o normal em todo o país, com possibilidade de ocorrência de veranicos. Como a situação ainda pode mudar bastante ao longo dos próximos meses, especialmente devido à evolução do Laninha. Não deixe de acompanhar as atualizações das previsões climáticas aqui na